Bom dia, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre branding e marketing. O que é mais importante? Seja bem-vinda a todos vocês que estão vindo aqui. Bom dia, Ivani. Então, o que é mais importante? O que nós vamos aprender hoje, gente? Muitas viradas de chave eu tive com essa aula. Vale a pena você estar aqui e aprender esse transbordo de tudo que tem a ver com o branding, com o marketing. Bom dia, Andressa, seja bem-vinda. Bom dia, Ivani. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho do que é mais importante. É mais importante ter branding no nosso nome ou ter um marketing para a gente crescer mais? E foi algumas viradas de chave depois que eu escutei essa aula de hoje, que é a nossa chave 7. Nós já estamos na chave 7, aprendendo todos os dias as chaves da prosperidade. Sábias, prósperas e ricas é o nome dessa série. E todos os dias a gente está aprendendo uma chave sobre prosperidade. Hoje nós vamos aprender então sobre branding. Quando a gente coloca o branding em primeiro lugar na nossa vida, a gente consegue resultados mais rápidos. Por quê? Nós trabalhamos com a nossa imagem. Então, nós temos que sempre estar investindo valor. Investindo, por exemplo, do que as pessoas... Quando você sai de uma sala, presta atenção o que as pessoas falam para você quando você sai da sala. Se elas estiverem falando de você, é sinal que você fez um branding bem feito. Então, nós sempre temos que estar investindo em valor, não precisa ficar investindo tanto em marketing quando nós focamos no branding. Seja bem-vindas, Laricele. Ele é construído com posicionamento, com propósito, com valor, com aquilo que a gente faz. Por exemplo, o branding do Brasil é o carnaval, né? Você olha para o Brasil, ele é conhecido lá fora como carnaval. Cada país tem um tipo de um branding, né? Então, assim como cada país, cada marca, né, tem o seu posicionamento. E quanto mais a gente investe em branding, mais a gente fica forte e nós somos posicionadas por aquilo que nós fazemos. Hoje, para falar nisso, eu coloquei esse vestido aqui. Eu fiz esse vestido, acho que uns 6, 7 anos atrás. Foi um dos primeiros vestidos que eu fiz de crochê, quando eu me formei lá no Centro Europeu, acho que faz mais do que isso. E eu coloquei isso porque antes eu era conhecido como a pessoa que fazia as peças de crochê, as pessoas que faziam tricô. Então, foi intencional esse look de hoje. Então, o branding é uma forma de como você marca as pessoas que estão à nossa volta. Como que você geralmente escuta, nossa... Ivani, eu acho você tão acolhedora, tão preocupada com a saúde. Então, isso é uma forma de branding, porque você está o tempo todo se posicionando contra isso. A Andressa é conhecida já como uma pessoa que é referência em personal organizer, porque ela já se posiciona contra isso. Então, mediante de como que é o nosso posicionamento, de tanto a gente falar sobre isso, nós somos vistas sobre isso. Então, é mais do que marketing, já se torna branding. Quando a gente vê, por exemplo, o Marçal fazendo o Ironman, ele mostra o quanto ele é forte. Isso valoriza o branding dele também. Então, é uma maneira da gente poder aprender mais sobre o branding. E quais que são as sequências do branding? Nós temos que cuidar principalmente dessa parte aqui. Quando nós queremos aparecer, quando nós começamos a trabalhar com branding, olha a professora Eli aqui também já com a gente, seja bem-vinda. Ela dá aula de como você faturar no digital, vale muito a pena seguir a professora Eli. Então, é a forma como você marca alguém. Quando o branding é exagerado, também pode ser algo assim negativo. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar para quando nós vamos cuidar do nosso branding é olhar a nossa imagem. O que a gente pode melhorar na nossa imagem?
principalmente nessa parte de cima aqui. Primeiro, o branding vai fazer a gente chegar mais rápido onde a gente quer. Vai trazer resultados mais exponenciais. A primeira coisa que nós precisamos cuidar quando nós vamos falar de branding, principalmente na área do rosto, é a questão dos dentes. Ter os dentes bem cuidados. Mostrar uma aparência saudável. Esse é o primeiro ponto, porque ninguém quer comprar de alguém que não esteja bem, que não esteja bonito. É a mesma coisa quando você vai, por exemplo, ir numa nutricionista e ela é gorda. Fica estranho, né? A Ivani já começou assim, acolhedora, assim, está escrito na minha testa. Viu como eu sei? Mas com relação à alimentação, minhas filhas dizem que a minha alimentação é esdrúxula. As suas filhas são as pessoas que estão próximas a você, Ivani. Você tem que prestar atenção quando as outras pessoas falam, né? As pessoas que estão muito próximas, a gente não pode olhar muito, porque elas querem nos proteger muitas vezes, querem o nosso bem, e são as pessoas que mais criticam. E a nossa imagem, querendo ou não, conta muito. O belo atrai. Você é atraído muitas vezes pela beleza. Isso é algo positivo que a gente tem. Então, sempre procurar cuidar, mostrar assim que a gente tem uma aparência saudável. Sim, Ivani, você tem uma aparência que cuida muito da saúde. E quando a gente olha para melhorar, por exemplo, a aparência do rosto, uma maneira muito interessante, que eu não sabia, fiquei sabendo com essa aula, é você parar de comer açúcar. Você sabia disso, Ivani? Com certeza amou essa mensagem, né? Porque o açúcar e consumir mais água, teve uma reportagem, eu até tentei achar para trazer aqui para vocês, mas não consegui, de uma mulher que ela fotografou o rosto dela quando ela não tomava água, e ela passou a tomar água intencionalmente, 2 litros por dia, e depois ela foi fotografando com 1 semana, com 2 semanas, com 1 mês, como foi mudando o rosto dela pelo simples fato da hidratação. Então, olha só como são detalhes que fazem a diferença. A gente ter uma aparência mais saudável traz muitos resultados. E eu lembro lá em 2017, esses tempos eu rodei o feed, fui olhar meus vídeos para passar um pouco mais de vergonha, né? Então eu comecei a olhar os meus vídeos e eu fiquei analisando a minha aparência naquela época. Eu andava acabada, não me cuidava, não cuidava do cabelo, não fazia um botox, e isso me prejudicava bastante. Porque a gente fica com a aparência caída, fica com a aparência abatida. E uma coisa que me ensinaram, meninas, quando eu fiz o meu processo do coach, não só meninas, né? Nós temos aqui também alguns meninos, desculpa. Minhas manchas do rosto melhoraram após tomar mais água também. Olha aí, a Andressa também já comentou isso. Uma coisa que a minha coach me ensinou, ela falava que eu era tinha a cara de ranzinza, tinha cara de braba. Eu andava, ó, pra vocês verem, esse daqui é o meu normal, com essas ruguinhas aqui. Só que como eu faço botox, isso alivia um pouco. Mas como eu tinha a cara muito fechada, transmitia a imagem de arrogante, a imagem de, muitas vezes, de mulher metida. Então eu tive que trabalhar o meu branding sobre isso. E muitas vezes, e esse é um desafio para você fazer hoje, vá na frente do espelho e se dê uma olhada como é teu espelho. Se você vê que essa parte aqui é muito caída, procure fazer ginásticas. Tem a Gisele Pisato, ela faz ginástica facial sem você precisar usar botox. Então ela ajuda bastante nessa área. É uma das minhas amigas. Mas o que a minha coach me ensinou? Para eu todos os dias ficar pelo menos 15 minutos com a caneta assim, ó. Aí eu fazia o meu café da manhã. Bom dia, Nilceia, seja bem-vinda. Dani, seja bem-vinda também.
Então, por que ela me ensinou isso? Porque eu precisava ter uma aparência mais feliz, uma aparência mais saudável. E todos nós sabemos que nós temos a nossa farmacinha interna. Então, nós podemos usar a nossa farmacinha interna para melhorar, inclusive, a aparência do rosto. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer um botox, eu não tenho dinheiro para cuidar dos meus dentes. O que eu posso fazer hoje para melhorar o pouco que eu tenho? Primeiro, tem um produto da Forever, que é considerada o melhor creme dental do mundo. Aconselho você a comprar porque você tira do teu corpo muitos minerais só por conta de escovar os dentes com a pasta de dente simples que você usa. Então, essa é uma dica. Segunda dica, procure treinar o seu sorriso. Você se mostrar cada vez mais positiva, sorridente para as pessoas, isso vai atrair as pessoas para o seu lado. E eu falo isso com propriedade porque isso mudou o jogo da minha vida. O meu dominante, para quem conhece de análise de perfil comportamental, a gente tem 4 comportamentos sempre predominantes nossos. E tem um sempre que sobressai. Para mim, o dominante é 80%. Gente, eu sou vista... Se eu ficar no meu normal, a minha cara normal é uma pessoa admitida, uma pessoa arrogante, é uma pessoa sem graça, é uma pessoa brava. Então, eu adapto muito isso fazendo tudo isso que foi me passado. Treinar o sorriso, fortalecer através das ferramentas do Eu Sou, né? Nós temos isso aqui no nosso planner, para quem ainda não conhece, né? Nós temos o planner da empresária de sucesso. Tá saindo uma tiragem hoje, quem quiser já reservar, já tem mais ou menos quase 80% dessa tiragem vendida, mas, né, quem quiser já reserva que eu guardo. E esse planner também, ele tem o trabalho que a gente vai fazendo todos os dias. O que eu preciso ser? Hoje eu vou fazer o meu financeiro. Hoje eu vou vou estudar vendas. Hoje também, à tarde, eu vou organizar um pouco a minha casa. A minha agenda que eu me dediquei, e para isso é hoje. Estou fazendo 5S em casa para ver se gira mais energia da casa. Então, a minha proposta é essa. O que eu estou trabalhando no Eu Sou? Eu sou organizada, eu sou atenciosa, eu sou prática, eu sou desapegada. Eu vou escrever isso no meu planner para que eu lembre disso no meu dia, porque é isso que eu vou fortalecer. Esse é o meu objetivo, para eu me tornar aquela mulher de sucesso que eu espero, aquela empresária de sucesso que eu espero. São necessários passinhos, um de cada vez. E por isso o planner nos ajuda a manter focada, porque aqui nós trabalhamos as 6 inteligências todos os dias. Aqui também nós conseguimos trilhar um passo a passo de como valorizar nosso branding. Então, a nossa imagem positiva é como a nossa frequência. Quanto mais a gente trabalha com a imagem, quanto mais a gente valoriza a nossa imagem, mais nós trazemos retornos para nós. Então, procure sempre olhar para isso, né? Essa é a mensagem da chave 7. Ver o nosso branding, cuidar do nosso branding. Então, isso ajuda bastante no nosso dia a dia. Outra coisa que nós precisamos prestar atenção é que o marketing, ele é considerado apenas uma parte. Nós precisamos investir dinheiro em marketing para fazer. E é algo natural que a gente atinge quando a gente se dedica ao branding. Então, quando nós falamos de branding, isso ajuda muito, principalmente, a nós trazermos resultados diferentes para a nossa vida. Então, é sobre isso que se fala o branding. Outra forma de valorizar bastante é você fazer, por exemplo, a tua paleta de cores. Quais são as cores que você mais usa hoje que pode te ajudar a trazer mais resultados para a sua vida? Quais são os tipos de peças que você usa que pode fortalecer? Qual é o teu tipo de cabelo? O teu cabelo mais preso para mostrar talvez mais confiabilidade, como com certeza a Ivani, olha a confiança que ela passa quando ela coloca ela com um jaleco, né? Ela com o cabelo preso para a marca dela, para vender mais as coisas dela.
Isso vai fazer ela ajudar, ela ter mais, mostra já um branding natural, valoriza, né, confiança das pessoas para que compre mais o seu produto. Então, esses são algumas do que a gente pode fazer aos poucos para ir valorizando o nosso branding, que a gente pode melhorar, né, o nosso branding. Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Ele é construído com posicionamento e valor, né? Então, é a forma como você marca na vida das pessoas, é como você faz a diferença na vida das pessoas. E uma maneira da gente se mostrar forte é sempre estando presente nas redes sociais, mostrando o nosso dia a dia, sempre colocando, eu prefiro escolher assim ou assado. Qual que é o melhor para a gente escolher? O que vai me chamar mais? O que vai me trazer mais resultado? Desse jeito ou de outro? Então, são uma série de chaves que a gente vai aprendendo no dia a dia que vai trazendo mais fortalecimento para a nossa marca. E como que a gente pode fortalecer mais? Estando presentes em vários grupos, estando em mesas diferentes, né? Falando, erguendo a bandeira daquilo que você pensa. Se eu defendo que para nós fazer sucesso depende da gente investir em nós como mulheres, ao invés de estar o tempo todo servindo o próximo, nós temos que investir. Um exemplo foi hoje de manhã. A minha cozinheira ia chegar um pouquinho mais tarde e o meu marido falou, deixa para ir para academia à tarde e faz o café da manhã. Aí eu fiquei pensando, não, mas à tarde eu já tenho compromisso. Eu falei, não, eu me posicionei. Falei, não, essa é a minha hora do dia. Às 6 da manhã é a hora que eu tenho para mim. E eu não vou deixar de fazer o que é prioridade para mim. Prioridade para mim é primeiro cuidar da minha saúde. É cuidar da minha aparência física. É eu fazer a minha yoga, para fazer a minha meditação, para me deixar mais centrada. Para depois eu pensar no café da manhã. Voltou? Por muito tempo eu fui aquela pessoa que ficava o tempo inteiro servindo, ajudando o próximo, fazendo a diferença na vida dos outros, agindo e não valorizava as coisas que eu precisava fazer na minha vida. E isso fez total diferença para mim. A partir do momento que eu me posicionei, isso melhorou principalmente a habilidade da gente falar não. Porque quando a gente fala não, as pessoas passam a nos ver com outros olhos, passam a nos ver como uma pessoa posicionada. E isso é um desafio para você hoje, você colocar um não em algumas coisas que você quer mudar na sua vida. Como que você pode fortalecer o seu brand? Faça uma relação daquilo que você precisa melhorar, talvez no seu rosto, talvez no seu corpo. E uma coisa que ele falou que me chamou a atenção, mas isso eu peguei, não concordei, não absorvi ainda, é que para um homem, o sinônimo de branding, para a pessoa ter essa visão, é você olhar para o relógio. E para uma mulher, o sinônimo de branding, de uma mulher posicionada, é olhar a bolsa. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu nunca ando nem com bolsa. Imagine, né, dizer que o meu branding vai ser uma bolsa. É uma coisa que ainda para mim não entrou, né? Mas eu tô passando aqui para vocês porque ainda não consegui digerir isso, né? Mas é algo assim que também ele comentou na live. E outra coisa para a gente cuidar é olhar o nosso ambiente ao nosso redor. Eu tô com uma personal aqui, a Andressa, e ela tá me ajudando a olhar aquilo que eu não via. Então, às vezes, nós passamos ontem pela organização da sala. E só lá na sala eu vi umas 5, 6 coisas que eu não uso, que não tem necessidade delas estarem lá. Então, o que eu tenho que fazer? Passar para frente, para fazer energia girar. E daí, ela começou a arrumar os armários. E daí ela falou assim, nossa, o que são esses CDs aqui?
Gente, eu tinha uns 7 estojos cheios de CDs jogados na minha estante. Falei, meu Deus, que sentido faz ter isso? Para a mulher que eu quero ser, por que eu não tenho que ter CD? Então você pense, aquilo que eu quero, como que eu quero? Se eu quero me posicionar, passar uma imagem forte, corajosa, a minha parede não pode ter mofo. Nós temos que ter capricho nas coisas. Nós temos que organizar, temos que sempre estar corretas com aquilo que nós fazemos. E hoje eu estava estudando Isaías de madrugada, na hora que eu fui fazer minha atividade física também, e Isaías, para quem não sabe, é um resumo de todas as partes da Bíblia. E lá em Isaías fala muito da questão da gente olhar para aquilo que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes aquilo que nós estamos sofrendo hoje é por algo que nós deixamos de fazer ontem. Nós estamos pagando aquilo que não fizemos ontem. Então, o que você tem plantado hoje para você colher amanhã? Bom dia, Karine! A Karina, nós estávamos hoje de manhã mesmo conversando sobre a questão de mostrar o nosso negócio mais para as pessoas conhecer. Porque às vezes a gente não entende que as pessoas não vêm até nós. Mas será que nós estamos sendo vistas? Será que nós estamos mesmo fazendo a lição de casa? Isso vale para você também, Ivani. Estamos atraindo as pessoas porque às vezes a gente fica aprendendo. E ano passado eu fiz bem isso. Eu só escutei todas as chaves. Esse é o segundo ano que eu estou estudando todas as chaves. E esse ano eu me propus de fazer diferente. Eu me propus de ensinar sobre essas chaves, porque quem ensina aprende mais. Então, todos os dias eu estou trazendo aqui porque eu estudo e eu estou mandando para vocês. Para a gente cuidar justamente dessa sequência. Primeiro o nosso rosto, depois o nosso corpo, depois os acessórios que a gente usa, depois o carro, a empresa que a gente tem, como a nossa empresa, como que é a fachada da nossa empresa, como nós cuidamos da nossa casa. Nós temos viagens, a gente mostra que está nessas viagens, mostra que estamos tendo experiências novas, mostra que estamos fazendo o desafio. Hoje eu postei de manhã que eu estou fazendo o desafio de novo de voltar a focar na yoga, na meditação, que era algo que eu tinha abandonado no final do ano passado. E eu lembro que em 2022, quando eu foquei em fazer isso, eu trouxe mais resultados para 2023. Ó, a Ivani já colocou, admito que estou com obesidade mental, preciso colocar em prática, sair do papel. Ivani, não se culpe por isso. Eu não fiquei um ano fazendo isso. Eu fiquei de 2017 até mais ou menos 2020, só ouvindo, só absorvendo. Só que, a partir do momento que você começa a agir, aquilo que você aprendeu, as suas novas sinapses neurais estão lá. Elas não deixaram de estar lá. E muitas vezes, se a gente não coloca em prática aquilo que a gente aprende, a gente só consegue reter 20% daquilo que a gente aprende. Se a gente não coloca em prática, isso diminui mais ainda. Então, agora, se você coloca em prática, você consegue internalizar isso de melhor forma. Eu não vou esquecer que deixar os dentes brancos, cuidar da nossa aparência é importante, porque eu falei isso para vocês aqui. E é aquela tal da pirâmide de aprendizagem. É um tanto que a gente aprende lendo, é outro tanto que a gente aprende lendo e praticando, lendo e anotando, é outro tanto que a gente aprende quando a gente está quando a gente está ouvindo e também está olhando, e é mais um tanto ainda quando a gente debate com alguém sobre esse assunto. E quando você transborda, você se torna interessante. Perceba o quanto isso está ligado com o branding. Porque você está transbordando aquilo que você aprendeu. Você está fazendo com que as pessoas olhem para você porque você está falando. E é isso que você precisa fazer mais, Ivani. Eu lembro que eu aprendi tanto com tempero aquele dia que você abriu o Stories e falou sobre tempero. Se comprometa de todos os dias fazer pelo menos 5 Stories. Porque não é de repente que a gente vai estourar nas vendas.
Quando a gente tem um negócio novo, é como se fosse um bebê. Você tem que dar cuidado, você tem que estar olhando. E cada loja que a gente abre é assim. Você tem que ficar um tempo, você tem que observar, você tem que zelar, tem que ter todo carinho, ter todo cuidado para que essa loja dê frutos. No primeiro ano do negócio, você não tem lucro nenhum. Dificilmente você tem lucro. Você tem aprendizado. E quanto mais você aprender, lembra como que foi o branding de Jesus, por exemplo? Ele fez tudo com a maior tranquilidade, ele fez com a maior santidade, ele foi o filho obediente, ele foi libertador. O branding dele era a fé. E ele não deixava de estourar. Lembra quando ele foi lá e ergueu todo mundo no chicote, porque estavam presentes lá na igreja vendendo coisas? Ele também estoura. Entende? Então ele não é perfeito, ele é carne, ele foi carne igual nós. Mas o importante é a gente sempre voltar para a nossa essência. Aquilo que nós somos em essência. O que nós somos em essência? Nós somos amorosas, nós somos acolhedoras, nós somos a pessoa que faz a diferença, ou nós somos aquele avião que faz as coisas acontecer. Lembre aquilo que você é. Geralmente aquilo que você brincava na infância tem a ver com aquilo que você nasceu para fazer. É a sua essência. Então, se você percebe que você tá com a fisionomia caída, que você tá triste, taque a caneta, ó. Isso vai doer. Eu falo isso porque eu passei por essa experiência. Fica 15 minutos na hora que você está vendo teus e-mails, na hora que você está limpando às vezes o celular lá de noite, sentada no sofá, taca a caneta aqui para exercitar, para você lembrar de ser mais sorridente. Porque um olhar levantado, um rosto levantado, ele inspira, ele faz com que as pessoas olhem mais para você. E é isso que a gente tem que focar em fazer. Então, para ser uma pessoa rara, a gente tem que fazer aquilo que nos desafia a fazer. Às vezes, fazer comidinha com terra e folhas procede. Olha aí, viu do que você brincava? De fazer comidinhas de terra e folhas. Eu brincava que eu era o padre, que eu gostava de ensinar as pessoas. E eu brincava que eu tinha uma mercearia. E eu vendia, eu era dona da mercearia, minha irmã sempre era cliente, eu nunca admitia ser a cliente. Então, é isso que você gosta, porque já tinha o comando dentro de mim, lá na infância. Você já tinha o comando de ensinar lá na infância a fazer as comidinhas, a fazer coisas diferentes. Então, é isso que a gente tem que colocar. Agora nós somos adultas. Agora nós precisamos pagar contas. Agora nós precisamos fazer isso acontecer. Antes a gente brincava, agora a gente vai fazer na prática. É gostoso ficar aprendendo, ouvindo, mas a gente precisa arregaçar as mangas e fazer aquilo que precisa. O que precisa ser feito? Pelo menos 5 stories por dia, pelo menos 1 reels por dia, uma postagem ensinando algo, ajudar alguém, conversar alguém. Entende? Então, fazer isso faz a diferença na nossa vida muito. E é isso, gente. A aula sobre branding hoje. Então, o que é mais importante? A gente investir lá em tráfego pago ou cuidar do nosso posicionamento? Estarmos sempre presentes. E isso não é só aqui na telinha. É nos bastidores. Ontem veio uma amiga aqui e eu fiquei com vergonha. Falei, amiga, eu não vou levar hoje você no meu escritório porque eu tô organizando e eu não quero que você fique com essa imagem negativa de mim. Eu me blindei. Eu não deixei ela vir até o meu escritório porque tá uma bagunça. E primeiro eu preciso às vezes bagunçar para depois organizar. O que você tem às vezes que tá lá no teu escritório que você não tá usando? Às vezes tem uma coisa assim que já tá estragadinha, já não serve mais. Passa para frente. Ajude, abunde outras pessoas. Ou venda aquilo que você não tá usando mais. Aquilo que era para você tinha se comprometido a fazer e você não tá fazendo, comece de novo.
Lembre que até que nós somos fracas, que a gente vai tropeçar, que a gente vai errar, mas o importante é sempre se reinventar, sempre começar de novo. Obrigada, Danise. Sempre trazer coisas novas, né? Olha aí, a Andressa. Ela já tá imaginando colocar as mãozinhas no meu escritório aqui. Mas é isso que traz a transformação. Então lembre, primeiro o seu rosto, depois o seu corpo, depois o ambiente que você está. Sempre procure mostrar, ter autoridade, fazer a diferença na vida das pessoas, ser uma pessoa interessante e não interesseira. Isso que vai ajudar a trazer novos resultados. E essa foi a nossa live de hoje. Amanhã nós vamos aprender sobre o que é. Se vale mais o caminho ou se vale mais uma porta para abrir? Olha aí, o que pode ser mais útil para nós? Muitas vezes a gente vê a porta e às vezes essa mensagem pode ser para você, Ivani. Entra na porta, dá uma espiadinha e volta e fecha. Não coloca os 2 pés para frente, não decide. E é isso que a gente precisa fazer. Colocar os 2 pés na porta, abrir, escancarar. Agora é esse caminho que eu vou seguir. E mandar ver. E deixar aquilo que foi lá atrás, deixar lá para trás. Então amanhã nós vamos falar muito sobre os acessos. Quais os caminhos que a gente precisa seguir. Como nós podemos melhorar nossas portas. Tudo que você ganhar, invista no seu branding. Porque você vai errar. Mas você vai ter percepção de valor. Quanto mais as pessoas perceberem o valor que você tem, mais energia, mais experiência nova você vai ter na sua vida. Então, ser imparável faz parte do branding. Uma coisa que ele falou para nós analisarmos também é olhar para o nosso Instagram. Se você fosse uma marca e olhasse para o teu Instagram, o que você imaginaria? O que você sentiria? Crie uma lista daquilo que você precisa fazer para potencializar o seu branding. Liste os hábitos novos que você precisa ter, aqueles que você precisa abandonar. O que você precisa instalar. Lembre-se que o valor vem antes do preço. Gere valor. O preço ele tem que ser escravo do valor. Bom dia, Bruna, seja bem-vinda. Então, quando nós nos tornamos interessante, nós geramos valor. A nossa imagem é frequência. A imagem forte, a imagem altiva, ela mostra que você tem posicionamento. Nesse sábado, eu fui fazer uma massagem terapêutica, massagem oriental. E daí, depois que eu terminei a massagem, a mulher falou para eu parar de pé. E ela falou assim, Ruth, quando você para de pé, você trava os joelhos para trás. Então, você tem que aprender a destravar o joelho para você colocar a tua postura ereta. Porque a minha postura é para frente. E quando a gente coloca a postura ereta, a gente se conecta com o universo. Então, você recebe mais. Então, é um exercício também que eu tenho para dar para você. Procure sempre destravar os seus ombros, ter a imagem reta, né? Não ter a imagem nem para frente, nem para trás. Procurar estar no prumo. Isso mostra que você está apta para receber, apta para acolher, apta para abraçar. Entende? Isso eu também estou deixando de dica para você valorizar o seu branding. Sempre estar olhando para isso. E não precisa ter muita coisa. Muitas vezes, a gente tendo poucas coisas já mostra o valor que nós temos. Né? Muitas vezes, eu vejo, por exemplo, a Calfeonato. A marca dela, ela não usa nada. Ela só usa uma correntinha com um crucifixo deitado. É um jeito dela mostrar que é a marca dela, que é o branding. O que você poderia usar? Eu estava até pensando em começar a usar às vezes pedra ou às vezes onça, estou pensando no que vai virar a minha marca, mas geralmente eu estou usando essas duas coisas. E isso ajuda também no branding. Então, ter aquela peça que você gosta e sempre usar ela, é um meio de você marcar a presença. Às vezes você tem uma bolsa diferente, procurar usar sempre ela, talvez pode.
Mas não retrocedo, paro estrategicamente. Isso aí. E às vezes a gente parar intencionalmente para observar o que está acontecendo, o que passo que eu preciso dar, o que eu preciso fazer para melhorar. Você está sendo intencional, você está observando, você não está indo fazendo que nem louca, porque já basta a nossa geração passada ter trabalhado demais. Agora está na hora da gente receber. E às vezes você tem que fazer esse movimento de dizer para os seus pais: mãe, pai, avós, bisavós, eu sei que vocês trabalharam tanto, eu sei que vocês se esforçaram tanto, chegou a hora de eu colher por mim, por vocês, de eu merecer isso. Eu estou aqui no universo para receber aquilo que eu preciso, para ser uma pessoa melhor, para ajudar os outros, mas também para viver, para usufruir daquilo que é bênção para mim. Faz esse chamado sempre. Né? Não esqueça de falar também sempre a sua palavra, aquele mantra que você faz. Eu tenho um mantra que é assim: eu sou uma mulher extraordinariamente confiante, que supera positivamente todas as expectativas, focando sempre em fazer o meu melhor. E ao meu redor com otimismo e alegria sempre. Esse é um mantrinha que eu criei para mim. No livro... eu acho que eu tenho ele aqui. Nesse livro aqui, ó. Os Segredos da Mente Milionária, ele ensina sobre fazer mantras para você. E você sempre colocar isso de manhã, na hora de você orar, na hora de você fazer preencher a sua agenda, né? O que eu preciso ser hoje para ser uma pessoa melhor? Gente, eu passei do tempo com a live agora que eu vi. Então, vamos colocar na prática. Lista aquilo que você precisa substituir, que hábitos que você precisa tirar da sua vida para valorizar o seu brand. O que você precisa fazer? E aos poucos faz uma lista. E daí você vai fazendo. Isso daqui eu já mudei, já organizei, já me posicionei quanto a isso. E isso vai te ajudar a melhorar o seu branding também. O que você precisa mudar na sua aparência? Às vezes eu tenho que fazer uma coloração pessoal. Não importa se você não tem dinheiro hoje, coloca na tua lista. Numa dessa você consegue às vezes fazer uma pergunta com alguém, trocar experiência com alguém, isso vai te ajudar. Eu preciso entender qual é o meu perfil comportamental, quais são os meus medos que eu tenho, quais são os meus valores que eu tenho. Vou colocar aqui na minha lista, fazer uma análise de perfil comportamental. Eu preciso esse ano, a doutora Dani Cursino está aqui, eu preciso esse ano fazer um jejum, fazer um detox. Coloca na lista. Entra em contato com a doutora Dani, ela vai te dar umas dicas bem bacanas de como fazer isso. Então, são experiências novas que a gente tem que passar. Eu coloquei na minha lista ano passado, eu consegui parar em cima do roller e começar a andar. Hoje, voltou a imagem de eu andando de roller para o meu mural, porque eu vou colocar isso em prática. Eu vou começar a treinar isso. Então, é isso a live de hoje, gente. Declaro a vocês hoje uma terça-feira abençoada. Amanhã nós vamos falar sobre caminhos, sobre portas que vamos abrir. É uma chave especial que vai ter muito conteúdo, então não perca. Melhore seu brand, lembre do exercício da caneta. Que saudades de você. Você chegou agora, mas eu vou deixar a live salva para você assistir. Vale muito a pena. Todos os dias nós estamos trilhando esse caminho das 70 chaves para nós nos tornarmos pessoas sábias, prósperas e ricas. Então, não perca todos os dias aqui. Hoje nós falamos de branding, a diferença de branding e de marketing. E amanhã nós vamos falar sobre as portas. Lá por 9, às vezes eu atraso um pouquinho. Hoje eu derramei café na minha mesa, então eu comecei a live 9h15. Mas a gente sempre tá entrando aqui, tá? Todos os dias. Espero vocês amanhã. Então, lá pelas 9, 9h10, às vezes eu atraso um pouquinho, mas amanhã nós vamos falar. Já deixa ativo aí o sininho, vai lá, ativa as notificações. Tem para você ser informada quando eu fizer stories, quando eu fizer publicação, quando eu fizer lives. Sempre você entra no perfil das pessoas que você segue e já deixa ativa as notificações. Assim você é avisada. Olha, essa pessoa que você gosta de ouvir entrou na live. É importante isso, porque é a pessoa que você traz conhecimento para você, que ajuda na sua vida.
Deixa ativo, vale a pena. Tá ok? Sejam bem-vindos sempre. Psicóloga Marcela Freitas, seja bem-vinda a esse canal. Nós estamos encerrando essa transmissão agora, mas eu vou deixar a live salva. Não esqueçam de assistir. Nós começamos agora, na segunda-feira, falando das 70 chaves. Nós estamos agora na chave 7. Então, vale a pena, tá bom? Um abraço para vocês. Tenham um bom dia, uma extraordinária terça-feira por aí.